Diga aí, meu Algo amigo, agora mais? você tem alguma? Não, você tem alguma? Eu não tenho Bem, nenhuma. eu tive uma semana meio complicada, então eu não consegui acompanhar tão bem todas as notícias, que aconteceram muitas, galera. O Ernesto, como você viu, passaram muitas, mas eu estava acompanhando essa questão do Nepal. Nepal. É que eu fico com dificuldade de falar, porque eu Eu lembro de achei que você ia falar Napalm. Napalm, eu achei que você ia falar É, Napalm uma é o hora, cara. Nepal. Eu fico falando Napalm, aí, tipo, sabe quando dá vontade de terminar a É palavra? Eu nossa fico aula da bota, é na palma da mão. Nepal. É. Bem, a questão do Nepal aí, o que aconteceu? Como que as coisas escalaram tão rápido, né? Eu queria voltar a vocês com a notícia que eu não me lembro agora se eu dei essa notícia ou se eu pulei naquele momento. Mas vocês se lembram que ia ter o desfile ali comemorativo do fim da Guerra Sino-Japonesa de 80 anos? Eu lembro que. Eu não sei se você comentou, mas eu lembro que comentei algo sobre isso. Bem, Semana passada, eu tenho quase certeza que comentei algo. bem, entre os participantes ia estar o. Vocês vão ter que perdoar o meu nepalês, né? O Khadga Prasad Sharma Oli, ou conhecido ali, né, como Capeoli. Capeoli. Aí, o Capeoli. K.P.Oli. Eu vou chamar ele de Oli, pra ser mais O fácil. Oli, cara, é o Oli, mano. É Não o dá não, Oli. velho. O Oli, primeiro-ministro do Nepal, teve sua participação confirmada para esse evento. E aí é que as coisas começaram a escalar. O Putin se encontrou com ele ali, com o Oli na cúpula em Tianjin. Ele relembrou em 56 como o início das relações diplomáticas, observando a frequência com que a Rússia e o Nepal compartilham posições. Ambos os lados sinalizam disposição para expandir a cooperação e importação em importantes questões globais, principalmente a questão da importação e exportação. O Nepal, então, a gente poderia dizer que tá dentro da esfera de influência russo-chinesa. Aí, no dia 5, sexta-feira, o Nepal toma medidas para bloquear o Facebook, o X, o YouTube e outras mídias sociais. O Nepal planeja encerrar as principais plataformas de mídia social, como Facebook e X, devido ao descumprimento dos requisitos de registro. O governo visa combater o ódio online, os boatos e crimes cibernéticos. As empresas tinham um prazo para se registrar e fornecer contratos locais. Eu já não sei exatamente quanto que seria esse prazo, mas vamos lá. Plataformas de mídia social são não registradas serão desativadas a partir de hoje, disse o porta-voz do ministério, Gajendra Kumar Thakur. Apenas 5 plataformas, incluindo o TikTok, se registraram até o momento. Críticos argumentam que o fechamento repentino infringe os direitos públicos. Bola Naf, do Ghana, afirmou: isso atinge diretamente os direitos fundamentais do público. O Nepal restringiu anteriormente o acesso ao aplicativo Telegram e suspendeu a proibição do TikTok no ano passado. Algum comentário, Ernesto? Cara, É, eu não sei hum, exatamente o que acontece no Nepal pra eles tomar essas decisões aí. Tipo, falta um pouco de contexto, talvez. Se tava tendo alguma. Tipo, era algo que meio que foi os políticos que quiseram vontade própria ou tinha alguém realmente querendo que fizessem isso também, sabe? Teve algum caso emblemático que aconteceu lá, sabe? Pro pessoal pensar, vixe, tem que parar com isso aí, tá ligado? Tipo, ou foi, sei lá, entende? Alguma sugestão ali de alguém do gabinete. Falta um pouco de contexto do porquê exatamente, cara, mas é aquilo, sabe? Tipo, hum, basicamente muito do que você tem hoje em dia, que a gente tem hoje em dia, que a gente consome de hoje em dia é por meios virtuais. Aí você vai lá e quer censurar várias das redes, sabe? Tipo, não é só uma, sabe? Não é só, tipo, Twitter, tipo, é Facebook, Instagram.
sabe, não sei se até Zap Zap foi ou não, mas a lista que você me falou é grande, sabe, tipo, e eu penso, cara, ainda mais que se eu falar agora eu vou começar a dar spoiler da tua notícia, então eu vou parar por hora. Hum. Bem, então eu Continua, depois vou eu continuar. comento o resto, porque se eu comentar agora não seria meu momento. Beleza. Vamos voltar aqui. Bem, nesse mesmo dia, na verdade, do dia, perdão, no dia 7, o Nepal bloqueou o Facebook, o X, o YouTube e outras plataformas importantes por não se registrarem no governo, conforme exigido pelas novas regulamentações. Somente plataformas como TikTok e Viber, Viber talvez eu me lembre, eu acho que é uma parada meio antiga de vídeo. É só o TikTok e o Viber que cumpriram é, essas medidas. Então eles são os únicos que permaneciam acessíveis. Isso foi no dia 7, no domingo. No dia 8, na segunda-feira, as coisas escalaram bem rápido. O hospital de Katmandu lotado de manifestantes após confrontos com a polícia. Imagens nas redes sociais. Aí a gente tem aí basicamente uma imagem do hospital lotado. Ocorreu um protesto em massa no Nepal contra a corrupção e proibição de redes sociais. E pelo menos uma pessoa foi morta. Então, a gente já consegue dizer que de domingo para segunda-feira já começaram os protestos. Quando provavelmente o pessoal foi acessar o seu YouTube e viu que não estava mais funcionando, o seu Facebook, as suas outras redes sociais, as pessoas rapidamente foram para as ruas e não demorou muito para que pelo menos 14 mortos em Katmandu, que ocorressem 14 mortes em Katmandu com protestos. E eles começaram a chamar esses protestos de protestos da geração Z, contra a proibição de redes sociais. A polícia entrou em confronto com multidões e toques de recolher foram impostos. Algum comentário, Ernesto, que você queira fazer? Cara, é o que eu ia falar agora. Pode falar. Muito do que a gente consome, tipo, nós jovens aqui, sabe, até o pessoal, sabe, de mais meia idade, tá ligado, também tá mexendo muito com coisa online, mas especialmente de quem é jovem. É online, tá ligado? Tipo, você consegue informação como? Online. Você, às vezes você tá estressado, às vezes o quê? Vou ver um vídeo no YouTube, sabe? Vou, sabe, entrar aqui em tal rede social pra ver o que tal pessoa tá fazendo, sabe? Tipo, mandar um meme pro fulano, tá ligado? Tipo, agora você proíbe um monte de rede social pra uma geração que literalmente isso faz uma parte grande, sabe, do dia a dia deles. Faz uma parte grande de, tipo, como que ele interage até, sabe? Tipo, você sabe, tipo, literalmente é como você querer cortar o modo que eles vivem, sabe? Não é simplesmente acessar um negócio, não, cara, sabe? Às vezes, como é que você sabe sobre tal pessoa? Ah, vou ver o que a pessoa tá postando em tal lugar. Tipo, nossa, o story ali de fulano ali. Nossa, fulana tá em lugar X. Oh, nossa, sabe? Sabe o que me Ou, sei lá, postar um meme ali, sabe? Tipo, porra, mano, o meme é um negócio que atualmente é algo que é, vamos falar assim, Hum, de certo modo produzido em massa. É estranho falar esse termo, mas qualquer um pode fazer também na prática, mas é algo que deixa o pessoal mais alegre, tá ligado? Você dá uma risada. É algo, dá uma leveza também, por exemplo, você pode entrar no YouTube e ver um vídeo, alguma coisa que você gosta. Pode ser tipo, pode ser uma série, tá ligado? Que você quer ver uma teoria sobre a série e tal. Pode ser tipo vamos supor, algum jogo que você joga, você quer saber tipo como passar de tal fase. Você pode, às vezes querer ver no YouTube, sei lá, tipo algo sobre algum tema que você acha interessante. Você tá pesquisando de alguma coisa, quer ver um documentário que tá no YouTube, sabe? É uma gama muito grande, você destrói um meio por qual tem várias possibilidades que podem acontecer, sabe? Pô, mano, ok, tem a regulação do país, tá ligado? Você tem que ter o registro ali certinho, ok. Só que você não tá tanto punindo assim a empresa quanto você tá punindo o usuário. Eu arriscaria até dizer isso, sabe? Tipo.
Sim. Eu não sei o quanto que o Nepal é importante economicamente para o YouTube, mas eu acho que o YouTube é muito importante pra geração Z do Nepal, sabe. E não foi, Cara, tipo, só o YouTube, tá ligado, porque aconteceu alguma coisa lá, tipo, não, tipo, foi todas as redes sociais, foi como você disse, Instagram, Facebook, YouTube, tipo, só essas 3. Você acho que você mencionou até mais, sim. mas só essas 3, tá ligado, já é muito. Só essas 3 já é muito. Eu acho que o que complica ainda mais é que, por exemplo, se fosse uma, beleza, daria pra esperar e tudo. Como foram todas, aumentou muito o pânico. É, E sim, o pânico do geração Z. Quantos dessas pessoas não dependem dessas redes sociais até pra viver? sim. Quantos, tipo, que vivem de serem youtubers, vivem de serem influencers, ou até vivem, se divertem com isso mesmo. Às vezes é a única diversão que as pessoas têm é a nova televisão. Sim, sim, pô, é a nova televisão. E eu diria que até é mais efetiva que a televisão, sabe, que você consegue escolher o que Uhum. você quer ver, sabe, você Sim. não tá preso numa programação. Então você conseguiu o ódio de diferentes públicos. Você não conseguiu nenhum público específico, foram diferentes públicos. Cara, pelo que eu tô vendo aqui, mano, Hum. sabe, eu tenho que ver se é real, mas parece meio tipo, parece muito o que tá acontecendo de real mesmo, sabe. O pessoal escolhendo liderança pelo Discord no Nepal, Isso eu vou falar. Uhum. Sim, sim. assim, tipo, mas, então continue, Elder, continue, por Bem, favor, desculpa interromper. relax. No Nepal, milhares de jovens invadiram as dependências do parlamento de Katmandu após o governo proibir 26 plataformas de mídia social. O exército Sim. abriu fogo para dispersar a multidão. Relatos iniciais indicam que 9 pessoas morreram e 80 ficaram feridas. Protestos massivos no Nepal com o governo ordenando o bloqueio das redes no país. O governo do Nepal ordenou o bloqueio de 26 plataformas de redes sociais, incluindo Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, X, LinkedIn e Snapchat, após não se registrarem junto às autoridades. A Autoridade de Telecomunicação do Nepal, a ANTA, implementou a proibição em 4 de setembro, seguindo uma ordem da Suprema Corte e um prazo máximo de 7 dias para uso em 28 de agosto. Apenas alguns aplicativos como TikTok, Viber e o WeTalk foram aprovados, enquanto outros enfrentaram suspensão. As autoridades afirmam que a medida visa coibir crimes cibernéticos, contas falsas e desinformação. No entanto, jornalistas e grupos de direitos humanos condenaram a decisão, alertando que ela ameaça a liberdade de expressão e o acesso público à informação. Pelo menos 14 pessoas foram mortas e mais 80 ficaram feridas durante os protestos violentos. Cara, Fale, fale. o que eu quero dizer sobre isso, sobre o que aconteceu no Nepal, Hum, maluco, velho. Olha, cara, mano, 26 plataformas digitais, 26. E pior, até o LinkedIn, cara, tá ligado? Tipo, o cara não pode nem achar trabalho mais. O outro lado não pode nem, tipo, usar a função de recrutamento, tá ligado? sim, imagina quantas vagas foram É, velho. perdidas. Não, não, Imagina tipo, quantos outra grupos. coisa, os caras proibiram até Snapchat, cara. Snapchat é um aplicativo, tipo, que, cara, quando eu era mais novo, sabe, tipo, Uhum, esse aplicativo ainda tinha mais sucesso. Depois que o Instagram colocou Story, tá ligado? Tipo, o WhatsApp, que já era do Zuckerberg, também colocou. E até o Facebook, o Snapchat meio que perdeu, sabe, posição. sim. Porque, tipo, é meio que eles começaram a fazer o que o Snapchat fazia. É meio que porque não queria vender, tá ligado? Pro Zuckerberg na prática. Então o Uhum, Zuckerberg falou: "É retaliação". Engraçado, porque o Zuckerberg tentou fazer a mesma coisa com o X e criando threads, só que não deu certo. pois é. Não foi muito efetivo. Mas o meu ponto é, cara, tipo, passou muito do limite, tá ligado? Sim, Passou muito do cara, o limite, tipo, LinkedIn, velho. Imagina cara, quantas eles vagas podiam foram fazer perdidas. umas por vez, tá ligado? Tipo, sabe, alternando, tá ligado? Pô, começa, sei lá, cara, Pior, o país numa diga. crise econômica. É, velho. Imagina só, um bando de gente desempregado, sem esperança, desalentado e ainda por cima não tem acesso às redes sociais e a única forma de conseguir emprego também foi parada. Cara, é a fórmula do fracasso.
Cara, eu tenho a impressão de que com certeza fez isso, essa ideia maravilhosa, foi alguém que era velho. Sim, Eu tenho a impressão, não tem como o que a pessoa minha época era só, tipo, ir lá no lugar tal, você conseguir emprego. Ir lá perguntar se tinha vaga, tá ligado? Tipo, sim. mano, você tá literalmente, Entregar currículo. sabe, você tá literalmente negando que, sabe, sabe, que o tempo é diferente, tá ligado? Tipo, o cara acha que mano, se você não cresceu viciado, sei lá, em sabe, tipo, a geração Z muitas vezes fica na rede social demais até. Era o equivalente a falar, não sei porque que a pessoa tá andando de carro, na minha época tinha carroça e proibir todos os É, carros. é meio que isso, tá ligado? Tipo, sabe, eu imagino realmente, tipo, sabe, quem que realmente às vezes vai ter vício, de certo modo, em usar rede social e tanca e leva uma proibição na cara do governo, tá ligado? Dessa, sabe? Tipo, porque, claro, velho, tem coisa boa da rede social, né? Tipo, às vezes tem um meme, né? Ah, você consegue ver como é que tá o fulano, amigo teu, ali, Aprender. ok, né? Sabe, você consegue aprender coisas às vezes dependendo de páginas, mas, mano, vamos falar a real, cara, também, sabe. Tem gente que às vezes, sei lá, às vezes a pessoa é viciada em, por exemplo, querer ser conhecido na rede social, sabe, tipo, as pessoas querem muito like, essas coisas, quer muito comentário, tem gente que realmente projeta, tipo, sabe, o próprio valor nisso, de um nível ou outro. Aí essa pessoa acho que vai sofrer mais quando bloqueia a rede social. Ela tem validação, agora não tem mais a validação, porque o governo não deixa, E aí é muito sabe, tipo fácil você dizer pra pessoa: "Ei, bora sair pra rua é, e vamos tocar o terror". É, é. foi Pessoa terrível. se duvidar, a pessoa vai até gravar pra postar depois quando coisar, tá ligado? Sim, foi terrível as coisas que aconteceram no Nepal, terrível. Quiser comentar o que aconteceu lá demais, porque você Não, parou na não parte, o pessoal, tipo, é meio que aparentemente sufoca a revolta. não se preocupe, vamos lá. Eh, no dia 8, ainda na segunda-feira, os manifestantes incendiaram o prédio do governo do Nepal. Eles escalaram os portões e arrombaram, enquanto as forças de segurança lutaram para tentar detê-los. A agitação eclodiu, depois que o Nepal, aí eles citam mais uma vez, baniu as 26 plataformas, né. Então eles incendiaram na segunda-feira o prédio do governo do Nepal, e eu acho que isso foi bem simbólico para muitas pessoas. Para mim, assim, completamente insano, insano, e repreensivo, porque a gente vai ver que isso vai gerar problemas ali no futuro próximo. Eh, Enquanto isso, mais de 15 pessoas foram baleadas e mortas pela polícia após tentarem invadir o parlamento do Nepal. Aí a fonte russa, destaca que o Nepal, eh, apenas 5 pessoas tinham morrido. Isso aí já era no final do dia e, como vocês viram, eu já citei pelo menos 15 pessoas mortas. Mas oficialmente o que estavam tratando era de 5 pessoas mortas e 42 feridos, principalmente em Katmandu. Hã, e às 9 horas, o governo do Nepal, ele suspende essa proibição de redes sociais, depois desses protestos violentos, principalmente depois que o prédio do governo do Nepal foi queimado. Até então a gente está contando com 19 mortos e 145 feridos. Eles destacam que principalmente os manifestantes fazem parte da geração Z e que os confrontos com a polícia estão cada vez mais violentos. E a gente sabe que mesmo que depois eles suspender essa suspensão, os protestos não pararam. A geração Z colocou ali que o protesto também ia ser sobre corrupção no governo. E aí as coisas começaram a escalar. Já era tarde demais. A onda não dava mais para ser contida. Algum comentário, Ernesto, antes que eu vá para terça-feira? Olha, cara, sendo bem honesto, tipo, de verdade, cara, é difícil pensar que, sabe, que ia ficar tudo bem. Só quando eles falaram: "Acabou". Não, não, veja bem, não vamos fazer isso mais, porque, tipo, não vão Uhum. fazer agora, sabe, tipo, não vão fazer agora. Mas se garante que esse governo atual vai, sabe. Não tinha como o governo não cair. Eu diria isso. Eu pessoalmente acho que o governo tá meio fadado, tá ligado, ao fracasso ali no momento, mas os caras realmente continuaram, cara. Sabe, os caras estão empolgados, sabe, é Sim. uma coisa épica, tá ligado, o que eles estão fazendo talvez na cabeça deles. Porque Cara, você tipo
Eles estão sabe? sem rede social e eles estão e assim, uma coisa muito importante pra geração Z é a questão do grupo. O tribalismo, na minha opinião, na nossa geração, ele está super valorizado. As pessoas estão cada vez mais tribalistas. Você nota disso com as pessoas assumindo bandeiras. Ah, não, eu sou X, Y, Z, olha a minha bandeirinha, bandeirinha, bandeirinha. Sempre eles fazem parte de um grupo. É sempre Sim. sobre fazer parte de um grupo. Imagina você fazer parte de um grupo que está realmente derrubando o governo. Imagina, cara, você faz parte de um grupo, só que o seu grupo que você faz parte, a maioria você perdeu contato do nada pro governo decidiu que não quer rede social ele funcionando por. Literalmente porque ele acha que não fizeram lá pra se adequar à lei, tá ligado? Tem Tipo, uma justificativa, só não, literalmente não, por a justificativa do finanças. governo, em termos burocráticos, faz sentido, mas em termos pro cidadão médio, nem um pouco. Sim, Sabe? Tipo, eu que vou me fuder por causa disso aí. Não, não, você que vai se fuder, governo, eu sinto muito. E agora, tipo, literalmente, você. Vamos lá, o cara, vamos supor, tinha a tribo dele ali. Daí começou a treta toda e ele começou a fazer parte dos protestos violentos ali. Agora ele tem uma tribo até maior, que juntou com a tribo dele, tá ligado? É como se fosse uma grande confederação de tribos. sim. Como é que você para isso? Você acha que você vai falar, ah, não, pera, nós vamos acabar com isso aqui. Pode voltar livre de boa, sabe? Voltou a rede social. Agora os caras, tipo, estão no ânimo, tá ligado? Sim. Sabe, tipo, o Zoomer provavelmente é uma geração que normalmente não vai ver muita coisa grande, tá ligado, acontecendo, sabe? Tipo, no sentido que Eu não, não, discordo. não, não, calma, você vai entender o que eu vou falar. Você vai entender. Não é que nem, sei lá, tipo, na antiguidade, que você tem que lutar contra um cara invadindo você, tá ligado? Tem esse risco maior, sabe? Essa emoção. É algo mais, entre aspas, seguro e normal, sabe? Que a gente tem hoje em dia. Bem ácido nesse sentido. O que eu tô dizendo é que é o seguinte, o cara que tá valendo o negócio, pra ele tem algo proporção épica. É isso que eu quero dizer. É uma coisa que ele não vê quase nunca. E Até, agora ele tem o algo de proporção épica dele. Que é ele até e todo a. mundo junto fazendo algo, Hum, sabe, caralho, a gente vai derrubar o governo, tá ligado? A gente era sim. sei lá, um grupo de, sabe, de A sujeitos que ilusão ficavam falando do. besteira. A ilusão de grandiosidade, né? É isso que eu quero dizer quando eu falo que ele vê pouca coisa, é nesse sentido, tá ligado? Não é que ele vê pouca coisa na vida dele, mas é que ele tem poucas coisas grandes que parece que vão afetar tanto, tá ligado? Ele não tem tanta epicidade, eu diria assim, na vida dele. Ou, tipo, potenciais de epicidade. Uhum. De qualquer jeito, você tem a ideia de que vocês estão fazendo uma revolta contra o governo e você tá vendo ali o caralho, sabe? Nossa, a gente tá puto, os caras atacaram de volta, agora a gente vai destruir eles, tá ligado? Vamos botar fogo no prédio do governo. Sabe? Agora o governo tá com o cu na mão, tá querendo abrir mão, não, 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 o governo vai cair. Ah, lembra que eles roubaram não sei quanto ali de dinheiro? Vamos derrubar o governo, por quê? Porque a gente pode, tá ligado? É, porque a gente pode, é justamente essa imagem, né? Irônico, porque daí agora que você vai pra parte seguinte, né? Sim, a Fala do terça-feira foi insana. como é esse exercício de Terça-feira foi. liderança deles. Não sei se você chegou ali já ou se você tá chegando lá, mas essa Sim, parte é muito simbólica. sim. É, mas vamos lá. A terça-feira foi insano. Foi o dia mais insano da história do Nepal e talvez ali dessa semana. Mentira, essa semana foi totalmente insana tudo, mas talvez essa pra mim foi a gota d'água. Vamos lá. É, no começo do dia, o Nepal ele suspendeu a proibição das redes sociais após o protesto que deixou 19 mortos e 300 feridos. A geração Z liderou os confrontos em Katmandu, invadiu o parlamento gritando: acabem com a corrupção, não com as redes sociais. Eu acho que foi justamente isso, né, que a gente falou, tipo, acaba com a corrupção, não com as redes sociais. Eles inflamaram isso, aí, ok, não, voltaram suas redes sociais. Não, mas então, a gente quer que acabe com a corrupção. É. E aí, essa onda, esse Volksgeist, né, esse Volkgeist, foi crescendo. A embaixada da Rússia pede que os turistas saiam enquanto o protesto da geração Z do Nepal se transforma em distúrbios mortais. Isso, totalmente mortal, isso. As coisas começaram a escalar muito rápido e ficar cada vez mais brutais, horríveis. Manifestantes no Nepal incendiaram, né, a residência. Agora eles tinham incendiado ali o prédio do governo. Agora eles incendiaram a residência do primeiro-ministro, o Oli, em Uhum. meio à crescente revolta contra o governo. Os relatos indicam que o Oli ele fugiu do país e foi para Dubai, mas ninguém tinha certeza até então. E aí, no mesmo momento, a gente tem a notícia que o primeiro-ministro do Nepal aí renunciou.
O Ali renunciou aí. E os manifestantes incendiaram o prédio do parlamento em seguida, o parlamento federal. Então as coisas começaram a escalar. Foi o prédio do governo. Foi a casa do primeiro-ministro. Agora vai ser. Agora eles incendiaram o parlamento federal. E foi crescendo. Em seguida, o. Só. Em seguida, a casa do ministro da. Só deixa eu ler aqui, perdão. Do ministro da Energia do Nepal foi incendiada. E explodiu. Alguma coisa aconteceu que eu não entendi muito bem, mas começou a chover notas de dinheiro. Puta que pariu. E aí o pessoal se juntou mais. O que eu achei estranho, né? E curioso. Explodiu casa do ministro da Energia e começou a chover notas de dinheiro e o pessoal começou a se reunir. O que aconteceu? Tipo, eu realmente me Cara, eu pergunto. posso falar, Eu tenho um vídeo aqui, ó. ele Hum. provavelmente escondia dinheiro em espécie, corrupção. É, Então quando estouraram a casa, primeiro estouraram porque estavam puto. Mas quando aconteceu isso, eles literalmente tiveram legitimação de tudo que eles estavam fazendo, na putz, cabeça é deles, tá ligado? simbólico. Uhum. É tipo assim, é simbólico, tá ligado? Ah, esse é um corrupto, vamos pôr fogo na casa dele. Estourou alguma coisa da casa, caralho, tá ligado? Cara, estourou Dinheiro, dinheiro. dinheiro, Cara, então tinha então ele realmente dinheiro também era corrupto. chovendo do céu. Tipo assim, sabe, às vezes vamos lá, ok, porra, o cara é corrupto, mas você não espera que você vai pôr fogo na casa dele, vai explodir, vai só sair voando dinheiro, tá ligado? Você não espera que é nesse nível. Sim, Então, você tá certo do que você tá fazendo, tá ligado? Continue. É meio que a ideia que eles têm é isso, sabe, vendo sim. isso. A imagem Continue, que se criou em cima disso foi assustadora, né? sim, continue. Bem, o primeiro-ministro do Nepal, o Oli, ele renunciou em meio aos protestos. E não só isso, mas os membros do partido de oposição, que é o Partido Nacional Democrático, que é o partido conservador deles, vamos dizer assim, também os membros começaram a renunciar. Talvez porque eles ficaram com bastante medo, né? Principalmente né? quando você vê Pô, eu já falei de o quê? 4 estruturas destruídas e uma delas fez chover dinheiro. É realmente um grande climão e problema. Sim. Nem a oposição, isso é importante lembrar, nem a oposição ficou. Não foi só sobre essa questão do partido de esquerda, também foi sobre os partidos ali vigentes. Ao menos É, essa, inicialmente, é a cara, ideia. eu vou dizer Porque. uma coisa Ah, que me parece muito. hum, Os partidos da oposição também ficaram com medo em vez de ficar, ô, vamos lá, derruba os caras e vote em nós. Por quê? Porque sabe, talvez os partidos da oposição não tivessem visto tanto problema nos bloqueios, talvez. Ou porque eles talvez tenham fama de corrupto, ou, o que eu acho muito curioso, é justamente essa briga de geração na prática, sabe? sim, É literalmente uma briga de geração. O pessoal daquilo lá é da geração que também é da geração do pessoal do partido do governo. Então, tipo, é um conflito que não é sobre só, sabe, é política, é geracional algo também. geracional também, sabe, tipo, Hum, o cara, o novo, o novo, ele na prática, o jovem, ele é governado pelo velho, só que o velho é corrupto e o velho acha que o novo se importa, não tem valor, tá ligado? sim, E tipo, nossa, a rede social, vai se ferrar, é por causa disso aqui vai ficar tudo bloqueado mesmo. Aí o novo ele fica assim: "Que porra é essa?", tá ligado? Tipo, pra mim isso é importante pra caralho, você acha que isso aí é o quê, sabe? Que eu prefiro que você caia do que a rede social, eu sinto muito, sabe? sim, O que eles ficaram com medo é justamente isso, eles podem ser os próximos. Primeirame sim, Mas imagina supor que o pessoal da oposição assume o poder. Primeiro erro que eles cometem, vai a cabeça deles, tá ligado? sim. Porque ele. Bem, mas o que eu achei curioso, né? É que o símbolo deles é uma vaca. Eu Uma acho vaca. curioso só a gente parar assim pra pensar sobre essa relação da vaca. A vaca, ele é o símbolo da terra que nutre. E ele tem uma forte associação com a questão indo-europeia, né? Principalmente ali a gente pode lembrar, por exemplo, a lenda de Ymir, que o Ernesto sabe falar melhor, né? Quer que eu fale, Nedimir, ou você quer Sim, que pode falar. Bem, basicamente, o o Ymir, ele quando ele é criado, ele é amamentado por uma vaca. Sim, o ser de qual o cosmo inteiro vai ser feito, ele é alimentado por uma vaca. Agora mas eu falo também de outro além do Ymir, cara, se você me perdoa, que eu acho que isso aqui é mais interessante. Elder. Oi.
Eu vou falar de um outro aqui que é mais interessante, sabe, Pode também. falar. É o seguinte, o que é mais que o Ymir, pô, ele foi alimentado por uma vaca, pô, legal, mas e claro, depois que ele morre que vai ser criado o mundo com o corpo dele e tudo mais, sabe, tipo, a nuvem é o cérebro e tudo mais. E o que acontece que eu quero falar é que tem a vaca primordial do zoroastrismo que o Franco até citou num dos episódios ali, e eu fiquei triste porque eu não estava no dia, não conseguia estar no dia. Porque eu queria muito ter falado sobre aquilo. Que é a Gavivodata, que é o gado primordial. E vamos lá, o questão lá, tipo assim, quando o Ahura Mazda, ele tinha criado o ser humano, ele tinha criado também o ser humano e uma vaca primordial, o gado primordial, que é a Gavivodata. E aí, tipo, o Ahriman, ele chega, ele mata a vaca, depois ele quer matar o ser humano, lá, que é o Gaiomard, que é o primeiro homem. Só que o Gaiomard não morre de cara, porque o Gaiomard tinha sido abençoado lá, que ele ia viver 30 anos lá, e antes dele morrer, e demora 30 anos pra ele morrer. Aí depois ele morre. Mas, tipo assim, da vaca, quando ela morre, nasce todas as plantas e animais. Essa vaca primerva, essa vaca primordial. Nasce as plantas e os animais. E claro, o Gaiomard, que é o primeiro homem, ele também não era um homem normal, sabe? Tipo, ele tinha um pouco mais do que só um homem normal. A descrição dele, tipo. A descrição dele eu não lembro exatamente como é que era, mas eu acho que, tipo, tinha parte. Tipo, ele não era só um humano normal, tipo, ele tinha uma parte, acho que tinha a ver de coisa mineral no meio, sabe, tipo, não sei se era ferro que era, alguma outra pedra, assim, sabe, tipo, mas ele é, tipo, mais do que o homem normal, sabe, tipo, é uma aí quando ele morre, se não me engano, a semente dele parte é comida pela terra, parte depois é pegada e guardada pra depois ter a espécie humana dele, é uma parada assim, sabe. Mas pensa que, tipo, um homem que é mais que um homem e uma vaca que é mais que uma vaca. E essa vaca quando morre é que dá origem às plantas e os animais. Curiosamente, agora você me perdoa, Elder, eu vou citar mitraísmo. Vamos lá. O Mitra, no mitraísmo, na imagem central do mitraísmo, você vê a Tauroctórnia, que é o Mitra matando o touro. E nossa, você pensar, nossa, o que tem demais? É, o Mitra matando o touro. Pô, legal, cara. Então, o Mitra do zoroastrismo nunca mataria um touro. Ou qualquer tipo de gado, porque o Mitra do zoroastrismo, ele é protetor do gado. A questão curiosa é que quem mata a vaca primordial no zoroastrismo é o Ahriman, que é o capeta. É o equivalente do capeta, sabe? A diferença do Ahriman pro capeta é que literalmente o Ahriman é tipo um deus do mal, sabe? É o mais próximo disso. Mas eu vou encurtar bastante aqui. Cara, tipo, o que acontece é que mano, o Mitra ele não é pra matar a vaca, porque ele tá matando a vaca, tá ligado? Tipo, é uma coisa que você não tem muita resposta, porque você não tem nenhum texto sagrado mitraísmo explicando tudo. Você tem como especular só. Sabe? Tipo, e claro, dá pra você pensar mil coisas, né? Por que o Mitra mataria uma vaca? Quem mata a vaca no hinduísmo é o Indra. Quem mata o gado no hinduísmo é o Indra, que tem uma parada toda de criação do cosmos a ver com isso. Só que o Indra no zoroastrismo é um demônio, sabe? Lembra que eu falei no. O ouvinte que escuta a gente toda semana vai lembrar que eu falei que os deuses zoroastristas têm nomes de demônios, tá ligado? Não, não, Deus zoroastrista foi tudo errado, peraí. É, o termo usado pra referir a Deus no zoroastrismo, Ahura, pro hindu, Asura, que é o termo equivalente, tá ligado? Sabe, etimologicamente quer dizer demônio. E o termo que o hindu usa pra se referir a Deus, que é Deva, pro zoroastrista é Daeva, quer dizer demônio. Então, tipo, o Indra, ele literalmente tá na lista de demônios zoroastristas. Ele tá literalmente na lista, sabe, de demônios de Zoroastro. Mas o ponto é, por que que o Mitra, sabe, romano, o Mitra romano é mal de falar porque, claramente, o mitraísmo romano é sincrético, sabe? Tem claramente coisa que vem do zoroastrismo e claramente coisa que não vem do zoroastrismo. Eu até tenho vontade, talvez, algum dia, sabe, fazer uma série explicando melhor algumas coisas do mitraísmo. Talvez no futuro, quem sabe eu venho. Mas é isso que eu digo por já, sabe? Por que o Mitra, ele mata o gado no mitraísmo?
talvez o mitraísmo tenha a ver com não só o aspecto benéfico, sabe. Então talvez seja um outro aspecto que ele também teria, mas seria além da visão zoroastrista de que ele é protetor do gado. Talvez seja uma outra visão sobre Mitra que não só quer dizer, que não é uma visão que contradiz completamente a do zoroastrismo, mas é uma visão que ela é mais expandida. E um dia talvez eu explique isso melhor. Agora, ô Ederson, se importar só dar uma pausa aqui que tem que fazer um Voltamos depois de uma pequena pausa. voltamos? Estamos de volta. Bem, o primeiro-ministro a gente estava falando sobre a questão ali dos iranianos. Eh, eu comentei ali, a vaca ela tem um símbolo muito forte para essas No caso você tá culturas falando Nepal, indo-europeias. mas É. Nepal, mas eu comecei a falar sobre a vaca no zoroastrismo e no mitraísmo aí. Sim, é Eu tô meio fora, porque mas continue, hum. Elder, por Não, não, favor. não, eu acho que é interessante, porque esse é o símbolo do partido de conservador deles, né. Eu acho curioso as pessoas entenderem por que uma vaca tá ali. Acho que é importante. Essa ligação histórico-cultural religiosa, que a vaca tem para os indo-europeus. Tem essa ligação da questão de fertilidade, como o próprio Ernesto aí demonstrou com a história zoroastrista. Você pode também ver na história do Ymir, que foi amamentado por uma vaca. Também tem aquela história, tem aquela história do Vido Chanamé, né, com a Nossa. vaca colorida. É uma figura muito interessante, né, a própria questão do Minotauro aí dá pra fazer essa ligação ali do touro, e essa ligação com os indo-europeus é interessante ser estudada, né. É o Vale o gado. estudo. É o gado, gado demais. Cara, se não me Mas então engano, hum, tem imagens, se não me engano, tipo de claro, artefatos, no caso, de que acho que é a biga, tipo, mais de supostamente ser uma carroça ou uma biga franga, acho que é a biga, puxada por bois, coisa assim, tá ligado? Não sei, tem que ver isso aí melhor. Ah, o Quinotauro! Minotauro. Minotauro, boi marinho dos francos lá, engravidou a mulher, foi embora, tá ligado? Zero explicação. Mas eu acho que eu já vi, eh, dos francos, tipo, uma imagem, eu posso ter se eu estiver errado, ouvinte, me perdoe, faz muito tempo que eu vi essas coisas. Mas, seria tipo veículos que seriam tração animal, tá ligado? Mas, na verdade devia ser uma calça normal que você usa pra levar as coisas, tá ligado? Eu que tô pensando coisa demais por causa do não, foi mal, ouvinte, estava falando muito coisa de mitologia, lembrei dos francos, mas os francos usarem carroça pra levar coisa de um lado pro outro não é importante, o importante é o Quinotauro. Quinotauro, ouvinte, eu vou contar a história aqui se o Adoro não se importar. Você se Manda. importa, Helder? Beleza. É assim, tinha a mulher de um dos reis francos, acho que é do Clódio, eu acho que é Clódio, eu acho. Tava tomando um banho de mar ali, sabe, nadando no mar, sabe, sozinho ali. Aí chegou o Quinotauro, que seria tipo um touro marinho, engravidou ela, foi embora. Daí o filho seria o Meroveu, sabe, que é o da onde vem o nome Merovingio, sabe, da gente chama Merovingio. E então seria meio que uma origem, sabe, extraordinária, sabe, pra família. É algo meio, talvez equivalente talvez o semideus lá, grego, uma coisa assim do tipo, sabe. A mitologia franca mesmo é uma coisa que você não tem muita informação sobre, sabe. Eu já pesquisei a religião original dos francos e não tem muita coisa. Tem umas coisas que o Gregório de Tours cita, mas ele literalmente cita coisa mais parece com talvez religião romana, outra coisa do tipo, não com a própria religião franca. Ou eu estava usando Interpretatio, Romana enquanto ele falava. De qualquer jeito não parecia ser a própria religião franca muito que ele passou, não fa que ele falava, mas era muito por cima, era tipo: "Ah, você acredita de deuses tipo Júpiter", tá ligado? Aí você pensar: "Júpiter é romano, tá ligado? Não é franco". Ah, mas às vezes os romanos usavam nomes dos deuses deles pra falar deus do outro cara. A questão é, não tenho muito informação sobre como eram os deuses do e é isso que eu digo por hora.
No caso do hinduísmo, eu acho que eu destacaria essa relação que tem com a vaca, os chifres dela representam a lua crescente, a lua por si só, né, ela é um símbolo de reencarnação, de renovação no hinduísmo. Não sei se todas as linhas do hinduísmo se adequam a isso, mas eu sei que existe essa questão do símbolo da lua, e ela tem essa relação também junto com a vaca, então seria a criatura que nutre o mundo e que possui uma certa ligação com a reencarnação, possui uma ligação com o retorno da alma à Terra. Isso eu só achei interessante, só pra gente destacar o que é essa vaca na bandeira do Partido Conservador do Nepal. Bem, Achei que você fala do Napoleão, eu juro pra você. Achei por um segundo que você fala do não, Napoleão. não. As imagens mostram os manifestantes ali incendiando o prédio do Parlamento Federal após a renúncia do Oli. E os manifestantes realizaram protestos em larga escala contra a decisão do governo. Ahn, A situação até então, na terça-feira, era que o governo ela fez a concessão ali, revogou a lei sobre os aplicativos, mas o protesto continuou. Os manifestantes incendiaram mais residências. É, E as autoridades políticas tiveram que evacuar de helicóptero, é, onde quer que elas estivessem. O número de pessoas feridas em decorrência dos tumultos ultrapassou 500 e ocorreu uma enorme fuga da prisão em Katmandu. Aí tem um. Aí, putz, também começou a aparecer o pessoal. Tipo, todo mundo foi pra esse protesto, tá ligado? Sim. Tem um vídeo aqui de um mestre Shaolin, entre aspas, só pra você entender a questão, que é Mestre basicamente. Shaolin, entre aspas. Nem sei o que eu penso disso, cara. Deixa eu mandar aqui pra Por que você. Shaolin, entre aspas? Quer dizer que ele não é Shaolin de verdade? Porque ele claramente está bêbado, eu não consigo, muito pesado. É basicamente assim, começou a juntar um montão de gente esquisita, querendo brigar com as forças policiais, juntou um cara, os bêbados da rua. É... Vou continuar aqui. O caos político e os protestos em massa continuaram no Nepal. O governo reverteu a decisão de bloquear as redes sociais, mas já era tarde demais. A residência particular do primeiro-ministro do Nepal, o Olive, em Balkot, Bacatu, foi incendiada pelos manifestantes liderados pela Geração Z, que exigiam sua renúncia e medidas contra a corrupção. Vários ministros foram levados de helicóptero para locais seguros enquanto os manifestantes incendiavam casas importantes de líderes políticos, incluindo ex-primeiros ministros e o presidente. O aeroporto de Katmandu foi parcialmente fechado, toque de recolher foram impostos e 19 mortos foram registrados. O primeiro-ministro nepalês e presidente do Partido Comunista, que é o Oli, renunciou. E os manifestantes incendiaram o prédio do Parlamento Federal. Ok. Aí nisso o doutor Shashi Asthana, que é um veterano, um general veterano de infantaria com 40 anos de experiência nas áreas internacionais e na ONU. Ele é um conhecido escritor e analista de estratégia militar, mundialmente conhecido. O doutor Shashi, que é indiano, ele destacou que é prematuro dizer se há uma mão estrangeira envolvida nesses protestos no Nepal. Entretanto, é difícil acreditar que seja apenas nativo os problemas que estão ocorrendo. Então, o Dr. Sasha aqui, ele destacou que acha estranho esse movimento. Ele não acredita que ele é apenas nacional. E por que eu destaquei aqui essa palavra dele? Se vocês se lembram ali no começo dessa parte do Arapuca News, vocês vão ver que a gente citou que ocorreu o desfile dos 80 anos da guerra, do fim da guerra sino-japonesa. E
esse desfile de 80 anos é, de certa forma, também o encontro das forças russo-chinesas. A questão é, será que tem dedo de outras esferas nessa questão do Nepal? Eu acho pessoalmente que não. Que não. Eu Pessoalmente eu acho acho que não. estranho, tá ligado? Por que alguém quer derrubar o governo do Nepal, cara, sabe? Tipo, todo respeito ao Nepal, sabe? Cara, proximidade à Índia, né? E sempre bom ter um aliado. É. Eu acho isso. Tipo, todo ganho é ganho. Talvez possa ser isso, mas assim, eu tenho minhas discordâncias. O doutor Shash, ele continua, né? O gatilho no Nepal é a proibição das redes sociais, mas o principal motivo é a corrupção e os problemas econômicos. A democracia nepalesa é instável. E ele acrescenta que estamos em tempos de mudança de regime. O ministro das Finanças do Nepal, o Vishnu Prasad Paudel, fugiu de uma multidão enfurecida. Ele não conseguiu escapar de helicóptero. Ele acabou sendo caçado nas ruas. Os manifestantes atacaram também a residência do ministro das Relações Exteriores do Nepal, o Arzuhana, a mesma coisa, incendiando e pilhando, né? Eles também estão pilhando as casas dos políticos. Os manifestantes do Nepal teriam chegado à Siga Durbar, que é a sede do governo em Katmandu, e eles roubaram as armas dos guardas. Algum comentário, Ernesto? Cara, eles roubaram as armas. Sim, dos Eles tinham feito. guardas da sede governamental de Katmandu. O que mais você falou que eles tinham feito também? Rapidão, só pra eu. O ministro das Finanças do Nepal não conseguiu entrar no helicóptero, ele acabou sendo encontrado na rua, ele tá fugindo, né? Ele acabou fugindo de uma multidão enfurecida, já meio sangrando. E a casa do ministro das Relações Exteriores também foi incendiada e pilhada. Cara, os caras estão armados agora. Se pensar isso aí, os caras pegaram umas armas lá. É aquilo, sabe? Tipo, claramente é um negócio que eles querem derrubar o gabinete dominante, vamos dizer assim. O gabinete. Não é só, tipo, um cara ali tem que renunciar, tá ligado? Não é. É deposição, tipo, sabe, do grupo mesmo, do Sim, gabinete mesmo. É, do status quo. eu arrisco dizer da geração que tá dominando lá. Eu arrisco dizer isso. Porque me parece, sabe, o caso. De que os caras que estão governando, sabe, tipo, que não ia bastar mudar um cara aqui ou ali, tá ligado? Não ia bastar só, tipo, talvez uma mudança dos ministros, ou ter uma nova eleição assim, simplesmente não. Tipo, o negócio ele tinha que. O pessoal quer, tipo, pisar mais no acelerador, porque você tá pisando no acelerador e tá sendo maravilhoso o resultado. Digamos assim, sabe? O resultado pra eles tá sendo um negócio caralho, botamos, sabe? Botamos fogo ali na casa do cara da energia e descobrimos que ele era corrupto mesmo, tá ligado? Tipo, ó, o cara da missões exteriores. Não, a gente tá. Simbolicamente a gente tá tomando poder. Eu diria isso. Nisso, uma filmagem de um dos ex-primeiros ministros do Nepal, que é o Sher Bahadur Deuba, foi encontrada. É uma filmagem basicamente dele cercado por militares. Ele já tá meio. é, Claramente ele foi atacado. Ele tá sangrando parcialmente. E o que é curioso é que eles não estão só indo atrás do ex-primeiro-ministro do status quo, eles estão indo atrás até dos ex-primeiros ministros. Nossa, aí é pesado mesmo, cara. Até Aí dos antigos governantes. Por exemplo, o o Sher Bahadur Deuba, deixa só eu confirmar aqui, ele foi primeiro-ministro e aí ele foi sucedido pelo Dahal, foi sucedido pelo Oli. Então esse cara, ele é tipo. é, não o antecessor do antecessor do Oli. Foram atrás até desse cara, pra você ter uma noção. foi atrás do antecessor do Wally.
Isso, o antecessor do primeiro-ministro, que renunciou. Puta que pariu. Guarda Mas isso. eu Fale. continua, mano, porque Não, eu vou falar rapidão uma hum, coisa, mano. fale. Sabe, tipo, cara, tipo, sabe, é pensar que o equivalente disso no Brasil, sei lá, tipo, você vai fazer uma sei lá, você faz conta, tá ligado, politicamente falando, mas claro, no Brasil tem uma alternância, tá ligado, tipo, entre a esquerda e a direita tem uma alternância, mas eu não sei ver aqui no Nepal, sabe, se é o mesmo partido ganhando sempre eleição, não, não eles têm era. uma alternância também. Caralho, mano, mas puta que pariu, é tipo se alguém hoje em dia fosse lá atrás da casa da Dilma, tá ligado? Sim. Em termos atuais, é bizarro pensar que alguém hoje em dia Ou iria na casa até da Dilma, é, sabe, é é su estranho. é demais, já é demais isso tudo, mas, né, é É, muita coisa. É realmente uma sede por vingança, eu acho que também tem muito a ver com essa questão da geração Z ser uma geração de extremos. sim, Geração extremada, que não para, não é algo que, não, tipo, só vai até aqui, não, é até o fim. E é assustador. O Nepal, as autoridades aí, ok, mais uma reportagem dizendo sobre a proibição e as invasões. Eles destacam que a idade média dos manifestantes é entre 15 e 25 anos. E o ministro das Finanças do Nepal, aquele que estava fugindo de uma multidão, estava ensanguentado, ele acabou sendo capturado pela multidão. E foi lançado no rio pelado. Pelo visto ele ele tá sobreviveu vivo, depois? Ah, tá. pelo visto ele tá vivo, até onde eu vi. Mas ele foi lançado pelado no rio e empurraram ele, assim, foi um negócio brutal. Tá Brutal, louco, brutal. mas não, pelo menos ele foi jogado, tá ligado, vivo, E- e não, tipo, morrendo, tá ligado, já, né. Sim. Mas Então, assim, depois eu vou entrar nisso porque a captura dele foi uma parada bizarra. Mas vamos voltar. O presidente do Nepal, Ramchandran Paudel, ele também renunciou, juntamente com vários outros altos funcionários, incluindo o primeiro-ministro, enquanto as manifestações continuam. Uma nota foi emitida pelo Aeroporto Internacional de Tribhuvan, em Katmandu, no Nepal, indicando que o aeroporto está fechado para operações de voo por motivos de segurança. O presidente do Nepal finalmente convidou os manifestantes ali para negociarem na próxima semana. E aí aconteceu uma notícia horrível, que ok. foi a esposa do ex-primeiro-ministro do Nepal, que é o Jalaf Kanal, a senhora Raja, Raijalashi Kitrakar, ela foi queimada viva na residência dela. E Que? sim, eles queimaram uma ex-primeira, eu não sei se poderia falar, os manifestantes queimaram uma ex-primeira-dama viva na casa dela. Mano, isso já passou muito do limite, cara. Sim, isso foi surreal. Ela é esposa pra você ter uma noção, do 35º primeiro-ministro. Só pra você pensar, ele é o 35º, o Oli é o 38º. Então é tipo o antecessor do antecessor do antecessor do Oli. Queimaram a casa com todo o esquema, mas a senhora era uma senhora de idade. Eles não se importaram, os manifestantes só atacaram fogo e deixaram ela morrer. Surreal. Assustador. É, precisa, tio, não tem como, cara. Assim, brutal e sombrio. Realmente um crime, assim, assustador com essas coisas, toda essa questão do Nepal. É, não sei nem o que imaginar, porque os manifestantes entraram passaram dos limites completamente. Bem, continuando. O chefe do Estado-Maior do Exército do Nepal, o Ashok Raji Sigdel, ele discursará em público após as renúncias do primeiro-ministro KP Sharma Oli e do presidente, de acordo com a Indian Time Now. Manifestantes teriam declarado que controlam o país, reivindicando um novo gabinete e exigindo eleições.
informou o India Today. O chefe India de todas as Today é nome agências de... engraçado, cara. Fale. Não, India Today achei nome engraçado. É. Os chefes de todas as agências de segurança do Nepal, conjuntamente, instam os manifestantes a resolverem a crise por meio do diálogo, diz a mídia local. Eles pedem aos manifestantes que se abstenham de mais violência nessa situação difícil e restaurem a ordem e a estabilidade. Nesse momento, o ministro do Nepal, o Sharma Oli, que ele tinha renunciado, aparentemente confirmaram ali que ele fugiu do país mesmo. E ocorreu mais uma grande fuga da prisão em Katmandu. O maior prédio de mídia do Nepal, em Katmandu, ficou em chamas, que é a Katpur Publications. Os manifestantes atiraram fogo no prédio ao ponto que ele caiu, parte do prédio caiu. Destruíram o prédio ao ponto que parte do prédio caiu. Talvez porque os bombeiros não conseguiram chegar, mas é uma cena assustadora pensar que um grande veículo de mídia foi destruído, tacado fogo. No Nepal, os cidadãos invadiram a sede do Partido Comunista e arrancaram as bandeiras da foice do martelo. Caralho. O coronel aposentado do exército do Nepal, o Madhav Sudhar Kadga, disse à mídia indiana: também trabalhei na mega campanha contra a corrupção por 6 meses. Meu filho estava comigo ontem. Eu estava em uma área diferente, perto da minha casa. Liguei para ele 3 vezes, mas ele não atendeu. Depois das 4 da tarde, o telefone estava desligado. Então eu vim para cá. Procurei a polícia, mas eles me agrediram. Quero que o presidente dissolva este governo. Agora ele já tem parte de um apoio dos militares. Um vídeo apareceu online mostrando manifestantes invadindo a residência do ministro das Relações Exteriores do Nepal, Arzu Hanadeuba, que é membro do Partido do Congresso, um partido socialista democrático alinhado ao partido que está no poder, e espancaram brutalmente ele. Até que outros manifestantes parassem, porque senão ele seria morto. É, Nesse ponto, o ministro das Finanças do Nepal, o que aconteceu? Ele saiu correndo, em determinado momento conseguem capturar o ministro das Finanças do Nepal, arrancam as roupas dele e carregam ele. Carregam, tipo, cada pessoa segura um braço e uma perna e carregam ele pra jogar no mar. Ele ficou com medo que poderia ser morto. Caralho. Bem, Mano, fale. realmente a geração Z é uma geração de extremos. Sim, Os caras não estão dispostos a negociar, tá ligado? Já, tipo, esse é um nível que eles estão só indo onde eles vão, tá ligado? Tipo, eles só vão negociar quando eles ou desanimarem ou tipo, o negócio estagnar, tá ligado? sim, Você tá no momento, você não vai negociar. sim. Concordo plenamente. E é válido lembrar, né? Desde abril de 2025 houve enormes protestos pró-monarquia anti-China no Nepal. O Nepal era Né? monarquia. E o partido monarquista começou a ganhar força durante esses protestos agora. Ah, eu imagino se o rei deles atual é um zoomer, tá ligado? Eles têm um O príncipe herdeiro. Zoomer. Herdeiro? Sim. Ou não? Não sei se Caralho. acho que é o herdeiro, tenho quase certeza que é o herdeiro. Bem, Caralho. ahn, ocorreu uma renúncia, então, do primeiro-ministro, o ministro da Agricultura do Nepal, é, Ramtan Adhikari também renunciou, seguido pela renúncia do secretário interior, Hasmesh Lekak, e outros tantos que também renunciaram depois dos eventos, ainda mais depois do ministro das Finanças, os efeitos do ministro das Relações Exteriores e tudo mais. O exército do Nepal diz que vai assumir a segurança do país e diz que os grupos agora estão causando danos excessivos e a partir das 22 horas existe um alerta máximo em toque de recolher. O Gabinete de Segurança de Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, ele se reúne para discutir a violência no Nepal. O primeiro-ministro pede paz e afirma que a estabilidade, paz e prosperidade do Nepal são de imprescindíveis importâncias para a Índia. Isso eu retomo com aquela ideia do, do militar indiano, né, o
o doutor, eu esqueci, o general indiano que eu comentei, que ele comentou que talvez isso tem sim uma probabilidade de ter mão internacional. Vale lembrar que a Índia está se aproximando do bloco russo-chinês. Bem, vamos lá. Engraçado eu ver a Índia se transformando no bloco do chinês. Hum, Sabe por que isso é engraçado? por quê? Porque o aliado da China é o Paquistão. Sim, cai naquele papo que a gente teve semana passada. No total, a gente teve 773 presos que escaparam em Kasky, 127 em Tulsipur e outros relatos ainda de diversos presos que escaparam durante esses acontecimentos. Exilados iranianos e relatos indianos, e alguns relatores indianos, perdão, estão promovendo o retorno da monarquia nepalesa, enquanto o regime maoísta vacila. O atual regime é maoísta? Eles Nepal? são de um partido de esquerda maoísta. Tá explicado o negócio da foice do martelo lá. Sim. Eu pensei, caralho, aleatório, tá ligado? Os caras não gostam de comunista. Não. Hum. É... E aí aquele partido que eu tinha citado, que é o Partido Conservador, que tem o símbolo da vaca, que o nome dele em nepalês seria Rashtriya Prajatantra, que é o RPP. O presidente do Partido Jovem começou a participar das manifestações. E, pelo visto, o Partido Jovem é favorável à monarquia. A ala jovem do RPP é favorável à monarquia. E o Partido Jovem do RPP parece que ele começou a atuar separado do partido principal. É como se a ala jovem criasse um atrito. É do próprio partido maoísta. Não, esse é do Partido Conservador. Mas. Ah, Lembra do Partido um Conservador pouco. que era oposição e eles também Ah, renunciaram? mas pode ter oposição lá também. Coisa Pode, específica. pode ter. Não, Eles não falou são. maoísta, eu pensei, tipo, sabe, Apesar deles serem maoístas, eles são uma espécie de democrático, né? democracia, sim. Ah, tá, beleza. Mas É, caralho, velho, os caras tão, sabe, tipo, sim, ca- o- continua a história, eu quero medir como ela, sabe, como é que ela desenvolve, sim. sabe, como é que Já ela tá é acabando comunista. terça-feira. O exército do Nepal iniciou operações para proteger locais estratégicos importantes, detendo indivíduos que ocupem ou obstruam as passagens. As patrulhas militares estão agora andando em áreas críticas à medida que as forças de segurança expandem sua presença para reafirmar o controle em meio à agitação nacional. Alguns nos círculos liberais nepaleses temem que isso possa ser um pretexto para a tomada total das instituições nepalesas pelo exército nepalês, à medida que o regime maoísta se desintegra. Bem, o chefe do Estado-Maior do Exército do Nepal, o Ashok Raj Sigdel, após o colapso do regime vigente, afirma: desde o início da história do Nepal, o Exército do Nepal sempre se manteve comprometido, mesmo em circunstâncias difíceis, em salvaguardar a independência, soberania, integridade nacional, liberdade, unidade nacional e segurança do povo nepalês. Expressamos profundamente pesar pela perda irreparável de vidas e propriedades durante os movimentos em curso no Nepal. Rezamos pela paz eterna para as almas dos que partiram e apresentamos sinceras condolências e solidariedades às famílias enlutadas. Atrás dele não há a bandeira comunista nem o estandarte com rostos do Marx, Lenin ou Mao, mas sim o retrato de Prithvi Naraya Shah, que foi o primeiro rei de Gorkha e Nepal unificados, ao lado da bandeira nepalesa. Curioso. Curioso. O exército do Nepal anunciou que assumirá a responsabilidade pela lei e a ordem a partir das 22 horas, horário local, em meio à rápida escalada da agitação em todo o país. A preocupação com a segurança se intensificou, pois manifestantes foram vistos portando armas de pequeno porte e granadas. O exército também acusa grupos contra-revolucionários fora da lei de espalhar o caos excessivo.
O exército iniciou operações para proteger locais estratégicos importantes, detendo indivíduos que ocupem ou obstruem. Patrulhas militares estão em andamento em áreas críticas à medida que as forças de segurança expandem sua presença para reafirmar o controle em meio à agitação nacional. Alguns nos círculos liberais nepaleses, como eu citei, temem que o exército possa tomar o controle. E aí tem um comentário. Revolta dos Zoomers, parlamento incendiado, primeiro-ministro em fuga, jovens nas ruas. O caos do Nepal começou online. As revoluções coloridas estão se tornando revoluções de internet? Especialistas russos dizem que não se trata de proibições do TikTok ou do YouTube, e sim o surgimento de uma interferência externa. Curioso. Parece que alguém tá tendo a teoria legitimada. Agora, falando sobre o ex-príncipe herdeiro do Nepal, o Paras Shah, no Facebook, ele comenta sobre os assassinatos de manifestantes pelo regime atual. Com o objetivo de fazer o bem ao país e à sociedade, os jovens promissores, homens e mulheres, manifestaram-se e expressaram sua indignação por meio de protestos no dia 23 de Bhadra, que é 8 de setembro, em Katmandu e em muitas outras grandes cidades do país. Essa demonstração de frustração certamente se tornou uma questão de preocupação pública. É extremamente trágico e condenável que, em vez de atender às demandas legítimas da geração mais jovem, vidas tenham sido ceifadas e centenas tenham ficado feridos. Este incidente é contrário aos valores da sociedade pacífica do Nepal. Sua Majestade, o rei Gyanendra Bir Bikran Shah Devi, ex-rei, juntamente com toda a família real, expressam sinceras condolências às almas brilhantes que perderam suas vidas, expressam sua solidariedade aos seus pais e familiares. Eles também rezam pela rápida recuperação de todos os feridos. Ele expressa a esperança de que este movimento da geração mais jovem não se torne violento, não se torne anárquico e que nenhuma força externa interfira nele. Tendo em mente as atuais demandas por boa governança e disciplina econômica, ele deseja que as soluções para os problemas do país sejam encontradas dentro da própria nação. Data 24 de 5 de 2082. Calendário nepalês. Curioso, eu não sabia que o Nepal tinha um calendário diferente. Nem passou pela minha Nem eu, cabeça. nem eu. Que eles são em 2082, pelo visto. 2000. O prefeito, por fim, na terça-feira, o prefeito de Katmandu, Balendra Shah, sugere que ele poderia se juntar ao partido monarquista, a um partido monarquista, que é o RPP, e concorrer ao cargo de primeiro-ministro com uma plataforma pró-manifestante e pró-monarquia, em uma atitude que poderia colocar em xeque a própria existência do Nepal, como uma república dominada pelo partido atual, que é um partido de esquerda. Basicamente, o prefeito de Katmandu, que é o Balendra Shah, ele tá falando, ó, eu me uno ao partido monarquista e ele tá tentando ganhar, né, um poder em cima Sim. da revolta. E claramente a ala jovem do RPP tá começando a se formar esse partido de oposição. O que me parece é que o partido de oposição mais velho não concordou com essas manifestações, acabou também fugindo junto, mas a ala jovem dele tomou as rédeas. É, a jovem falou cagamos, tá ligado? É, a gente É, quer isso. curioso. É. Agora vamos para dia 10, na quarta-feira. Em Katmandu, Nepal, o manifestante explica à mídia indiana por que está protestando contra o governo atual. Todos vocês viram Cara, como é só uma estudante. coisa Fale, rapidão, eu tinha fale. falado que eu achei engraçado o nome Indian News, Ah, porque eu pensava, tipo, é engraçado ter um site um negócio de indiano pra falar no inglês, tá ligado? Tipo, sim, saber internacionalmente, é estranho por causa disso. concordo. Nesse sentido, porque talvez não tenha ficado muito claro. Justo, justo. Em Katmandu, Nepal, o manifestante explica à mídia indiana por que está protestando contra os comunistas. Todos vocês viram como estudantes foram mortos ontem. Cerca de 21, 22 estudantes foram mortos e mais 500 ficaram feridos. Se estudantes foram mortos dessa forma, como o país funciona? Este se tornou um regime muito cruel. Não queremos uma democracia assim. No Nepal, os maoístas chamam o sistema vigente de democracia multipartidária popular.
onde há eleições e um sistema multipartidário, mas todos os partidos permitidos são de esquerda ou de tendência esquerdista. Esses foram os comentários deste jovem que foi entrevistado pela mídia indiana. Tropas lotam as ruas do Nepal esta manhã após violentos protestos que buscam derrubar o governo. Toque de recolher imposto. O exército do Nepal está patrulhando as ruas de Katmandu para monitorar os novos protestos e violência. E alguns manifestantes Zoomer do Nepal exigiram que um rapper fosse o seu mais novo primeiro-ministro, o Balendra Shah, ou Balen. Ele se torna uma lenda entre os jovens com música e parece que os jovens querem colocar ele como primeiro-ministro, num primeiro momento. Sim, acho bem engraçado. É. Claramente foi aquilo que a gente falou, né? Os jovens, em um momento de euforia, começaram a tomar as rédeas totais. Ter controle total, isso talvez tenha sido uma piada ou nem tanto, sabe? No sentido de que, somos nós agora que decidimos quem vai governar. Autoridades nepalesas teriam fugido de helicóptero agarrados a uma espécie de rede que foi colocada nas partes superiores ali dos seus apartamentos ou mansões, para poder fugirem dos manifestantes. Ocorreu confrontos entre o exército e os manifestantes, com expulsão dos manifestantes por parte do exército. Começaram a ocorrer inspeções em massa também. O exército começou a fazer inspeções em massa. O Balen Shah, que se tornou prefeito de Katmandu, emergiu como favorito entre os jovens nepaleses durante essa crise política. Ele é visto como um símbolo de mudança, desafiando partidos tradicionais e conquistando forte apoio eleitoral dos jovens. O governo do Nepal declarou agora que existem 25 mortes, 633 feridos e 633 feridos durante esse protesto. Alguns jovens nepaleses começaram a limpar os lixos depois dos protestos. Então eles começaram a limpar ali a bagunça que ocorria, separar e tudo. Curiosa ação. E essas ações foram se repetindo por todo o país. Talvez seja uma forma dos manifestantes mostrarem que eles não são só violentos. Os soldados armados eles continuam patrulhando as ruas de Katmandu. Ele pede para que todos permaneçam em suas casas após as ordens de dos protestos mortais. Essas notícias então começaram a se espalhar ainda mais ali, né, pelas redes sociais dos prédios queimados e tudo que ocorreu no Nepal. Um recém-construído hotel de 5 estrelas também foi incendiado. E durante o protesto no Nepal contra o partido vigente, que é o Partido Comunista, ocorreu tudo isso, mas não só o fogo nos edifícios. Algumas pessoas começaram a carregar bandeiras do One Piece e bandeiras do Bandeiras Chapéu do de One Palha. Piece. Sim, virou Chapéu o de símbolo palha? deles. Sim, do, É do chapéu de Luffy palha. do One Piece, que é o personagem Ah, sei, principal do anime. sei. Não, não entendi, sim. Essas bandeiras começaram a aparecer nos protestos. Inclusive, uma delas foi colocada ali no prédio do parlamento quando ele estava em chamas. Caralho. Aí, um comentário aqui. Não queremos que o Nepal se torne outro Bangladesh, afirma Wang Yei, diretor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Renmin, na China. O Nepal precisa de uma estratégia de longo prazo se realmente quiser ser a Suíça da Ásia. Há relatos de pessoas organizadas instigando a violência. O professor de economia John Gong sobre os violentos distúrbios no Nepal.
Ele acredita que tal violência não pode ser organizada sem interferência sistemática. Cita Hong Kong como exemplo. Forças estrangeiras estão envolvidas. A geração Z do Nepal agora usa o Discord para decidir o futuro do país. Agora vamos para É quinta-feira. muito engraçado, isso parece uma piada. Usa o Discord, mano. Sim, Discord, velho. Sabe? a gente só. Ironicamente, cara, Falha, mas falha. percebe como é que é irônico? Hum, Por um lado, quiseram fechar as redes sociais, tá? E por outro, a revolta começou por causa que quiseram fechar as redes sociais. Ela tem a sua liderança em uma rede social, tá? sim, Não é tipo uma eleição normal. Tá? sim. É o Discord. Bem, é, na quinta-feira agora, atiradores de elite americanos no telhado da Embaixada do Nepal, com ecos assustadores de Euromaidan, né? Euromaidan, eu acho que é Euromaidan. Euromaidan que se fala. Euromaidan. Muito obrigado. Eh, Isso claramente deixou, né, as outras embaixadas assustadas. Todo esse padrão ali de padrão revolução colorida, né, o pessoal gosta de falar. Hã, os, os presos escaparam, muitos presos escaparam ali das cadeias do Nepal. Eh, os manifestantes, quando alguns vídeos começam a aparecer, né, quando começam a aparecer a questão do fogo das casas, consumindo as casas, os manifestantes só gritam: eles merecem isso", horrível, horrível. Assim, os caras simplesmente assustador, assustador. Essa fúria da geração Z é assustador. E os manifestantes da geração Z do Nepal derrubaram o regime vigente e escolheram seu novo líder por meio de uma enquete no Discord. O novo líder, que foi colocado, foi uma mulher. E ela inclusive ela é velhinha, né, ela parece uma senhora de idade, ela tem 73 anos. Ela é esposa do Durgar Prasad Subedhi, que é um político que, se eu não me engano, ele tem alguma relação com a esquerda moderada. Mas ela que foi escolhida, eu não sei muito bem como que ocorreu, mas ela que foi escolhida pelo Discord aí, por meio de uma pool aí que fizeram no Discord. Nossa, mano, eu escolhi pelo Discord, uma pool Discord, escolhi uma senhorinha, velho. Na sexta-feira a gente ficou sabendo que, perdão, na quinta-feira que a gente ainda ficou sabendo que mais de 3.500 presos escaparam das prisões do Cara, sua Nepal. voz tá meio. Ó, sua voz tá meio robótica. Opa, melhorou agora? Agora sim. 3.500 presos escaparam das prisões do Nepal. Muitos presos escaparam, muitos, 13.500, assim, surreal, principalmente para um país como o Nepal. Eh, o Discord acabou tornando o parlamento de fato do Nepal no fim do dia. Isso é curioso, né? O Discord virou o parlamento. Mais de 145 mil nepaleses, a maioria ativistas da geração Z, começaram a usar o aplicativo e debater e votar em um líder interino, com discussões tão influentes que o exército e o presidente estão prestando atenção. Achei que ia falar que eles entraram no servidor. Se eu bobear, eu acho que sim. É, Ocorreram várias capturas de tela para mostrar esse momento histórico em que, pela primeira vez, um país utiliza redes sociais para eleger seu representante. É, A transferência do debate político feito para o Discord. Imagina a É, empresa Discord, tá ligado? A empresa do Discord que tá pensando disso. sim. Quem assume, então, o cargo de primeiro-ministro do Nepal é a Sushila Karki. Ela se tornou a primeira líder mundial a ser eleita por meio de uma enquete do Discord. Cara, achei muito. O Ela, nosso ministro do Supremo Tribunal Federal
STF, Flávio Dino, afirmou que postagens em redes sociais elogiando protestos violentos no Nepal e incentivando ataques à corte no Brasil serão investigados pela Polícia Federal, importante lembrar. E o parlamento do Nepal foi dissolvido, as eleições legislativas estão marcadas para 5 de março, o que, na minha opinião, vai demorar para dedéu. Até lá é discordicracia, cara. Muitas armas foram vistas durante esses eventos. E o Vučić, da Sérvia, afirmou 4 bilhões de dólares gastos para destruir o Estado, disse o Vučić sobre os eventos no Nepal. É, E a principal, agora, finalmente ali no dia 13, na sexta-feira, a nova primeira-ministra do Nepal, Sushila Karki, tomou posse formalmente após ser eleita por meio de uma enquete na rede social Discord. E finalizo as minhas notícias. Ernesto, Oi. observações? Cara, tipo, como eu falo, é poético, tá ligado? Que os caras literalmente façam isso, sabe? Nesse sentido. Sim. Literalmente um. Ah, vocês quiseram proibir o Discord? Beleza, a gente vai trazer pelo Discord. Poético pra caralho, realmente. É, A meu. discordicracia, cara, sabe? Sim, surreal. A discordicracia. E nem sei direito. Eu acho que foi uma grande aula pro, para as pessoas que estudam geopolítica e observarem o efeito da internet, como a internet afeta, de fato. Não só essa questão, não é só uma questão de brincadeira. Nós realmente, na minha opinião, somos dependentes da internet. É. E os governantes deveriam levar em conta isso nas próximas políticas públicas, o que fazer e com que cautela fazer certas coisas. É que às Mas vezes você, é não essa. tá, você quer punir, tipo, uma empresa, você pune o cidadão, Sim. sabe? Tipo, sabe? É que negócio, eu, por exemplo, bloquear o Telegram porque, vamos lá, tem Como o coisa. Nepal Ou vai. fez. É, Uhum. sabe? Tipo, cara, mas e quem usa o Telegram pra trabalhar? Sim. E, Ou LinkedIn, no caso. mano, o LinkedIn foi te fuder. Eu fiquei realmente, cara, eles têm noção do que eles estão fazendo? Perguntar às vezes. Bem, O LinkedIn, mano, até o Snapchat, que é uma rede social que parece meio defunto. Os caras bloquearam, velho. justo. Não tem como, velho. De onde os caras tiram que isso é boa ideia, meu? Pergunta mesmo. Concordo. Bem, É, fale. é isso. É isso também pra mim. Agradeço a todos que ouviram até aqui. Deixem seu like, o gostei ali embaixo e se inscrevam no canal. E a Arapuca preza por mais discussão eh, diante desses eventos sombrios que estiveram na nossa semana atual. Boa noite, boa Valeu, tarde ou negócio. bom dia para todos e até mais.